Estudante, aqui quem fala é Manuel Cabral e vamos hoje então concluir aí o procedimento, as definições e propriedades da regra de 3. Hoje vamos falar então sobre a regra de 3 composta. Nós já falamos sobre a regra de 3 simples. A composta é o nosso objetivo da regra de 3 composta é fazer os procedimentos para que a mesma no final se transforme numa regra de 3 simples. O objetivo inicial é esse, certo? Então, vamos aqui verificar por qual motivo tem essa diferença. Ela deve ser utilizada, a regra de 3 composta, toda vez que nós temos um problema que resulta em situações com mais de duas grandezas. Seja essas grandezas diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Por quê? Porque lá na regra de 3 simples, nós temos duas grandezas, com 3 valores definidos e um quarto valor, que é o que nós queremos achar. E com isso, fazemos o procedimento lá de meio pelos extremos e obtemos a resposta. Aqui não, aqui pode ter muito mais grandezas. Vamos supor aí que nós tenhamos 7 grandezas. Queremos definir um único termo, que está faltando nessas grandezas para completar essas grandezas. Então, a gente faremos o procedimento aqui de cálculos da regra de 3 composta para chegar na estrutura de uma regra de 3 simples e, consequentemente, obter a resposta da incógnita ou do valor que queremos determinar. Beleza? Abaixo, nós vamos mostrar aqui um exemplo, um passo a passo de como resolver. Como a gente viu na regra de 3 simples, o passo a passo era bem simples, né? Era 4 passos, basicamente. Primeiro, a gente encontrava as grandezas, né? As duas grandezas, determinava lá a incógnita que a gente queria achar. Aí o que é que a gente faria? A gente verificaria se era uma grandeza diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Se for proporcional, permanece da mesma forma. Caso contrário, inverte um dos termos, certo? Fica a sua preferência, fazer a inversão e, posteriormente, realiza a operação meio pelos extremos, obtendo então a resposta em questão. Aqui é um pouco mais diferente, onde no caso a gente temos um primeiro passo que vai ser montar a tabela, da mesma forma que a gente faz para a regra de 3 simples. Nesse caso aqui não modificou nada. A gente vamos incluir as grandezas, né, em cada coluna e os valores respectivos em cada linha. Com isso, a gente passa então para um segundo passo, que é fazer o seguinte procedimento. A gente temos numa grandeza, uma regra de 3 compostos, vamos supor aqui que nós tenhamos algumas grandezas aqui. Vou chamar de G1, G2, G3, G4, só G4. Mas podemos ter mais grandezas, certo? Aí fica o critério. Cada grandeza localizada em uma determinada coluna. Vamos supor que na primeira grandeza nós temos os dois termos, segunda grandeza os dois termos, na terceira grandeza nós só temos um termo e está faltando outro. Chamei, no caso, o valor que queremos determinar de x. E no G4 também tem as duas grandezas. Agora os dois valores. Aí o que é que acontece? Agora a gente vai pegar, incluir uma seta no termo em que tem o x, certo? Incluir uma seta para baixo. Para onde está o x, a gente vamos incluir uma seta, certo? Se você fizer o cálculo com x em cima, inclui uma seta para cima, certo? Porém, a maioria dos cálculos que eu particularmente irei fazer será com o x para baixo. Por quê? Porque sempre vou colocar o x na parte de baixo, certo? Fez isso, você fez esse passo, o que é que faz agora, posteriormente a isso? O terceiro passo é determinar, organizando o cálculo, verificando cada grandeza, se ela é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Tendo então essa informação, a gente faremos um seguinte procedimento, incluir a seta para cima ou para baixo. Como assim? Vamos supor que nós tenhamos a grandeza 1 e a grandeza 3. Nós vamos fazer a comparação dessas duas grandezas.
vamos verificar se elas são diretamente proporcionais. Se G1 e G3 elas forem diretamente proporcional, a seta de G1 será para baixo. Vamos analisar agora o G2. No G2, a gente vamos fazer análise G2 e G3. Por que G2 e G3, Emanuel? Por que não G1 e G2? Porque a gente temos que fazer análise sempre das grandezas que tenha o valor que a gente quer encontrar e o outro termo em questão, a outra grandeza. Então, a gente vamos fazer a comparação de G2 com G3. E verificamos lá que a grandeza 2 ela é inversamente proporcional à grandeza 3. Então, a gente inclui uma seta para cima, certo? E vamos verificar o último aqui, a última grandeza, G3 com G4. Vamos fazer a comparação delas duas. E verificamos, no caso, que ela é diretamente proporcional. Então, incluiremos a seta para baixo, certo? Emanuel, só pode ter um inversamente proporcional? Não. Pode ter mais grandezas inversamente proporcionais, certo? De acordo com o cálculo que você vai realizando, é que você vai vendo se é inversamente proporcional ou diretamente proporcional. Aí o quarto passo é o seguinte. O quarto passo, a gente verifica os valores que são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Os valores que têm as setas para baixo, igual o termo da incógnita, a gente deixa da mesma forma, não faz nenhuma alteração. Porém, o termo que tem a seta para cima, inverso, né, do valor que a gente quer determinar, a gente faz o quê? A gente inverte os termos em questão. Os valores a gente faz a inversão. Para quê? Para que fique diretamente proporcional o termo em questão. Como assim? Vamos supor que G2 ele tenha A e B, certo? G2 aqui tem A e B. Nessa situação, para que ele fique diretamente proporcional a G3, eu vou precisar inverter esse termo, ficando então B embaixo A, certo? A gente inverte o termo na tabela. Ao invertermos esse termo, deixamos todos os elementos aqui diretamente proporcionais, certo? Então, agora esse termo aqui também está com a seta para baixo, diretamente proporcional. Sabendo disso, a gente vamos reescrever esta equação, montando então a equação. A gente vai montar a equação da seguinte forma. A gente vai pegar o termo que tem o x, certo? A gente vem, inclui o termo aqui que tem o x, que no caso é o G3, inclui a igualdade, certo? E os demais termos, G1, aqui G2, eu vou incluir aqui um asterisco. Por que um asterisco, Emanuel? Porque no caso a gente modificou o G2, né? Antes era A e B, agora então é B e A. E por último, G4, certo? Mas se tivéssemos mais termos, a gente iria fazer os demais termos, sem nenhum problema. Agora o que é que você vai fazer, Emanuel? Agora vamos multiplicar cada grupo desse, certo? Multiplicar G1 vezes G2 asterisco vezes G4. Ficando então, com isso então, após essa multiplicação dessas grandezas, a gente vamos resolver a regra de 3. Por quê? Porque a gente vamos ter o seguinte caso. Ó. Teremos aqui ó, o G3 igual a G total. G total é o quê? G total é a multiplicação. A multiplicação G total é igual a G1 vezes G2 asterisco vezes G4. Se tivermos mais termos, multiplica também da mesma forma, certo? Com isso, então, esse daqui é o G total. A gente vamos realizar o quê? O procedimento agora de regra de 3 simples. Se vocês verificarem aqui, deu justamente com a regra de 3 simples, ficando um termo aqui em cima, outro aqui, outro aqui. Temos 3 valores e uma incógnita.
ao realizarmos meio pelos extremos, obtemos então a resposta em questão. Então, para vocês terem ciência, o objetivo geral da regra de 3 composta é realizar os passo a passo dos procedimentos para que no final do cálculo a gente consiga o quê? Consiga determinar uma regra de 3 simples e com isso obter a resposta em questão, beleza? Por hoje então ficamos por aqui e nos vemos na próxima videoaula.